pouquinho para vocês, primeiro, da questão de que esse assunto das mulheres fortalecidas é algo que me persegue na minha cabeça há muito tempo. Mas, ultimamente, eu, de repente, me movimentei um pouco mais, porque aqui em Brasília está demais a questão do feminicídio, de mulheres assim que não só são mortas pelo marido ou pelos companheiros, mas também de mulheres que sofrem muita violência. E eu acho assim, não sei porquê, se é uma questão só de Brasília, o pessoal de São Paulo pode dizer, mas aqui em Brasília existe muito essa questão ainda, das mulheres vistas, de certa forma, como muito vulneráveis, principalmente nas cidades satélites, mas não só nas cidades satélites, né? Então, eu comecei a ficar muito incomodada com isso e resolvi fazer essa live assim para a gente poder um pouco trocar algumas ideias, experiências e etc. Mas, além desse momento atual, esse assunto é muito familiar para mim, porque quando eu estava morando em Santa Lúcia, que é uma ilha do Caribe, lá havia muito, mas muita violência contra a mulher. E também em Mendoza, que é uma cidade maravilhosa, linda de morrer, da Argentina, ainda existia muito preconceito quando eu morei lá, não faz muitos anos, contra a mulher divorciada. Então, eu fiz palestras lá nesses dois lugares, e agora eu resolvi vir para cá e falar um pouco com vocês. Eu só queria me apresentar um pouquinho, porque eu acho importante a gente pensar sobre a gente. Então, à medida que eu vou falando de mim, eu queria que vocês assim, pensassem um pouco sobre vocês, né? Eu estava pensando sobre essa questão das mulheres fortalecidas, e eu venho de uma família de mulheres muito fortalecidas. A minha avó, ela ficou viúva, perdeu um filho de 5 anos, ficou viúva muito jovem, depois casou, aí o marido roubou tudo dela e deu no pé, e ela conseguiu sobreviver criando 3 filhas, 3 meninas, e ela foi até da polícia feminina, entendeu? Que eu achava muito interessante ver as fotos dela e tudo. A minha mãe, porque era casada com um psiquiatra, né? Meu pai era psiquiatra, nós éramos 6 filhos e meu pai estava sempre dando plantão, etc. Então, a minha mãe também foi uma mulher forte para poder criar todos os filhos, muitas vezes sem a presença do meu pai. E eu tenho irmãs fortes, tenho minhas filhas, que nem moram comigo, uma no Rio, outra no Canadá, que também são fortes, e as 2 netas grandes que eu tenho, que moram no Canadá, já se lançaram no mundo, trabalham, estudam e se mostram meninas muito fortes. E a minha sogra também, por questões de vida, ela passou, num momento da vida dela, a assumir essa posição assim de muita fortaleza. Agora, o meu trabalho na clínica, com casais, grupos, né, individual também, o que aconteceu? Família, né, principalmente família, o que eu percebia, e também no meu trabalho no hospital, em que eu trabalhei muito com vítimas de violência, violência física, violência sexual, psicológica e tudo, esse trabalho me empurrou para descobrir assim, instrumentos que eu pudesse ajudar na transformação dessas pacientes que, quando eu atendia, muitas vezes estavam bem lá no chão, sabe? Então, na realidade, hoje, o que eu quero de vocês, e minha também, a gente, como eu já disse, partilhar, né? Compartilhar as nossas experiências e como é que a gente vai sair dessa situação de vulnerabilidade. Aliás, tem um homem aí, é ótimo, sabe, Paulo? Porque você, aí, com esse olhar masculino sobre as mulheres mais vulneráveis, você pode ajudar a gente também, né?
Então, eu queria que vocês contribuíssem para esse debate, em termos assim, de vocês falarem de histórias de vida de mulheres que, por exemplo, surpreenderam vocês de um certo modo muito positivo, ou histórias de vida, mesmo que vocês não conheçam essas mulheres, de transformação, de realmente serem mulheres fortes. Porque, normalmente, eu acredito na fortaleza da mulher, mas eu acho que, muitas vezes, a gente se coloca em posições muito vulneráveis e é importante a gente, às vezes, pegar exemplos das pessoas que estão dos nossos lados. Então, quem é que começa? A Sônia é uma mulher forte. Desde que conheci a Sônia, ela falou que ela fez um transplante bem-sucedido, mas olha que eu vou te contar. Haja fortaleza nisso tudo dela, das filhas e do filho. Mas quem mais gostaria de compartilhar? Eu não vou ficar falando sozinha, não. Oi, fala, Paulo. Não estou te escutando. Cadê o Paulo aqui? Paulo, não estou te escutando. Você fez assim, eu estou querendo te escutar. Não estou escutando, né? Não estou te escutando, Paulo. Fala do outro telefone aí. Tá, estou esperando. Você fez sinal, né? Você quer que eu passe adiante? Ah, não, connecting to áudio. Ótimo, Paulo. Demora a conectar com áudio, é? Cadê? Pronto, Opa, Paulo, agora vocês me fala. escutam. É que eu preciso consultar os universitários aqui. Oi. Então, acho que os exemplos que a gente tem, eu vou dizer que a minha mãe foi um exemplo de mulher forte para a gente, por várias situações. E às vezes o pessoal acha que o fato de ficar viúva justifica, ela é forte, ela ficou viúva. Não, um monte de mulheres ficam viúvas, mas tem situações diferentes. Eu acho que os exemplos de força que são dados são mais. Ficar viva, muita mulher fica. Trabalhar junto com o filho, não. Enfrentar de frente junto, não. Obviamente, nós éramos dois inexperientes, né? Um adolescente e uma viúva jovem. Então, a gente batia muito de frente. E eu falando para ela que eu sabia tudo, que era mentira, e ela dizendo que estava super tranquila, que hoje, 35 anos depois, eu sei que era mentira. Mas a questão toda nem era essa. A questão era realmente a gente encarar. Nós estamos aqui os 3 filhos com ela em Brasília, e a gente estava no carro agora, minha mãe falando, nossa, seu pai ia se orgulhar de vocês. E eu disse para ela, não, não é que ele ia se orgulhar dos filhos terem estudado, nada. Mas é que a mãe criou 3 leões. Os 3 mordem, os 3 rugem. Então, eu acho que esse exemplo, essa fortaleza que a gente pega como exemplo, às vezes a gente escutava muita besteira. Eu digo besteira mesmo, sabe? Aquelas mulheres que elas não tinham referência e falavam, mas, nossa, ela é forte, ela é um exemplo. E eu mesmo, como filho, não achava que era um exemplo. Eu achei que a gente não estava fazendo nada demais, porque ela nunca passou para a gente que era algo demais. Eu acho que a magia está nisso. E não passar que era uma coisa, já está chorando. Não pode se emocionar muito aqui. Mas a magia está em não passar que é uma coisa demais, é uma coisa da vida. Né? Às vezes as pessoas valorizam, ela ficou viúva. Não existe drama nisso. Né? Os meninos perderam os pais. Gente, vários amigos meus perdem os pais. Mas eu acho que, obviamente, a gente entende muito melhor quando vira pai, né? Quando vira avô, etc. Mas a compreensão da força tá em você enxergar 30 ou 35 anos depois, né?
eu vou dizer aquele teatro, mas aquela normalidade numa situação anormal, batendo forte, né? E agindo como se tudo fosse normal. Eu acho que a gente é de uma outra geração. Eu não me lembro de não ter ido, de ter faltado um dia na escola por ter febre, né? Eu acho que na época de pandemia a gente teria espalhado para todo mundo, porque eu nunca faltei na escola. Febre não era desculpa, não era desculpa para não, enfim, para não entrar na faculdade, nada era desculpa. Então, eu acho que esse formato de passar para a gente que uma situação anormal era normal e que tinha que seguir em frente foi a maior demonstração de força que a gente teve. Então, acho que hoje tem um leão e duas leoas mirins aqui, né? E uma leoa aposentada aqui, que a gente acha que está aposentada, mas não Mas não está. está, daqui a pouco já está lá, né? Morde igual, né? E morde igual também. Eu tenho inúmeras situações, Marília, para contar. Tem cada situação muito divertida e que, na verdade, são situações reais. Para você ter uma ideia, tem uma passagem que outro dia eu me lembrei. Ela foi cobrar um sujeito que estava devendo dinheiro para a gente. E ela não me avisou, porque ela achava que eu era muito bravo, que eu ia me exceder e podia avançar no cara. E ela foi sozinha e levou um segurança do meu cunhado. Quando ela chegou lá, o cara botou uma arma em cima da mesa, ela olha para ele e fala assim: rapaz, mas você é fraco mesmo, né? Você acha que eu tenho medo de uma arma? Se você fosse macho de verdade, você não precisava da arma. Você não estava com medo de mim. Você está botando a arma em cima da mesa porque você está com medo de mim. Então você tem prazo para pagar e você já sabe. Você não é nem louco de brincar com isso. E você sabe o seu prazo, virou as costas e foi embora. Que Então, maravilha! isso é uma história. Eu tenho umas 30 dessas. Então, ao longo, Mas ao longo foi dessa uma live, você vai especial. contar, porque realmente é maravilhoso, fantástico, né? E isso, assim, essa atitude bem positiva. Agora, o que ela fez, isso me lembra um pouco quando você estava contando aquele filme A Vida é Bela. Não sei quem viu A Vida é Bela, né? Mas que ele escondia muita coisa do filho, falava que eram outras coisas para poder viver. Parabéns, dona Sônia! Quem mais? Dona Sônia, a vida é bela, mas posso te dizer, Ah, naquele ano eu fiquei decepcionado porque o Central do Brasil concorreu e eu olhava a Vida é Bela como uma fábula, mas eu já encarava naquele ano do Central do Brasil a vida real. Então eu achei que não foi merecido. A fábula não podia ganhar da vida real. Então a vida real, para mim, ganhou o Oscar. As mulheres que escreviam as cartas, porque eu convivia com isso. Eu tinha sido missionário no interior do Brasil, da Bahia, mas enfim, a história é comprida. sim. Eu queria deixar o Jean queria dar um depoimento masculino da força das mulheres sobre a mãe Opa, dele. maravilha, já. Jean. Você vai animar a gente, já. Olá, boa noite. Boa noite, prazer. Primeiramente, é um prazer participar. Bom, meu nome é Giancarlo. Eu sou amigo da família. Meu irmão, na verdade, ele é casado com a neta da Sônia, né? Com a filha da Joana. Bom, dar um depoimento. Eu acho que eu gostaria de dar um depoimento sobre uma grande mulher que participa da minha vida até hoje, que é minha mãe. Então, assim, ela vem de uma família de descendência italiana, que é uma família que veio do pós-guerra. Então, a gente tem que colocar isso também no jogo para entender as dificuldades que ela sofreu no início da sua vida e como ela transformou essas dificuldades em uma maneira de se tornar cada vez mais forte e criar os filhos como ela criou, e me criar do jeito que ela me criou. Então, só contextualizando, meus avós chegaram da Itália pós-guerra em 1955, minha mãe nasceu em 1956 em São Paulo. O primeiro idioma que ela aprendeu foi italiano, então ela teve dificuldade no início da vida letiva dela, porque ela não sabia o português, então ela não conseguia ir bem na escola, não conseguia se alfabetizar em português. Foi a primeira dificuldade que ela encontrou. E não só isso, né? Uma vida de imigrantes não foi fácil.
eles também tiveram que aprender o português, enfim, construíram tudo que construíram, estamos aqui graças a eles. Minha mãe, com isso, aprendeu a ser uma pessoa extremamente forte, nunca se deixar por abater e nunca depender de ninguém. É isso que ela passou para a gente, esses valores. A gente ser fortes, a gente sermos independentes e, sobretudo, respeitar também as mulheres. Esse é o principal. Todo mundo fala de respeito, mas ninguém faz o respeito. Ninguém executa o respeito. O respeito está nos detalhes, nos pequenos detalhes. Então, minha mãe, eu sou o homem que eu sou hoje, graças à minha mãe, não só a minha mãe, ao poder da família, ao meu pai também, que também me trouxe valores muito importantes para que tudo isso desse certo. Então, assim, eu tenho como exemplo a minha mãe, eu até uso das palavras do Paulo, que ele comenta que a Sônia é uma leoa, e é verdade, eu acho que a mãe, a mulher na vida de um homem, principalmente na vida dos filhos, ela realmente é uma leoa. É aquela mulher que está ali para dar o que der e vier, e para defender justamente as crias. Acho que é isso que é mais importante. Parabéns, hein, Giancarlo? Muito bom. Já estão devolvendo para mim, Marília. Você sabe que hoje ainda, eu me lembrei, eu cheguei em casa, agora eu estava no escritório aqui de Brasília, eu cheguei e minha irmã falou assim, cuidado, né? Nós estamos aqui, a gente higienizou a casa inteira e tal. Eu falei assim, você se esquece que eu fui criado com 2 meninas, eu abaixo a tábua da privada. Mas você estava falando de uma coisa que me remeteu. Eu não conhecia a minha avó paterna, né, a mãe do meu pai, mas que se chamava Joana. Mas eu escutei as histórias dela através da minha tia, que morreu agora, com 98 anos. Então, eu escutei histórias de uma mulher que se casou aos 19 anos, que saiu da Síria, imigrante com o marido com 21 anos, que tinham incendiado a escola, a invasão muçulmana, né? Tinham incendiado a escola onde meu avô dava aula. E ela veio para o Brasil sem falar a língua, né? Foram para o interior de São Paulo e, enfim, ela foi de longe como é que eu vou te dizer? A mentora, né? Dos 4 filhos, dos 3 homens e da mulher. Porque ela, durante todo o tempo, pelas histórias que a gente escutava, o meu avô saía e falava, a mulher fica em casa. E ele ia jogar baralho com o cunhado. Jogar dominó, baralho, enfim. E a minha avó sabia que ele gastava o dinheiro no jogo. O que ela fazia? Ela botava os filhos para dormir e ficava fazendo crochê com a luz da loja acesa. E avisava aquelas clientes que iam à noite, pode vir que eu estou com a loja aberta. Ela vendia, ela guardava e escondia o dinheiro. Tanto que 20 anos depois, quando a filha casou e quis vir para São Paulo, ela ainda era jovem, mas assim, jovem, 45, 50 anos, quando a filha se casou. E o meu avô falou assim, mas, poxa, agora que a Catarina foi para São Paulo, a gente podia mudar daqui, né? Os filhos já estão grandes e tal, a gente podia ir para São Paulo. Mas eu não tenho dinheiro para ir, porque a gente tem aqui o negócio, a lojinha, como é que a gente vai? Mesmo se eu vender a loja aqui, eu não consigo comprar uma loja em São Paulo. E a minha avó falou para ele, eu tenho dinheiro na caderneta de poupança, Olha. Pode ir que eu vou comprar a loja. E ela comprou a loja na 25 de março, Opa! com a grana que ela tinha guardado. Então, essas histórias que a gente escutou, né? Ela morreu antes de eu nascer, mas essas histórias que ela morreu com 60 anos, imagina. Essas histórias, elas gravam para a gente. E, assim, obviamente, a gente não tem essa clareza com 20 ou 30 anos, né? Eu já tenho 53. Mas hoje eu olho para a clareza e falo, nossa, ela comandou o tempo inteiro e deixou o cara achar que era ele que mandava. Né? Mas, por aí. Legal. Quem mais que tem Já isso aí? falei muito, Marília. Não, já falei muito. Eu acho ótimo, mas eu quero que outras pessoas me contem as suas histórias, mesmo que não tenham sido histórias muito bem-sucedidas, porque a gente está aqui para aprender um pouco o que fazer para se fortalecer, né?
Quem é que quer falar, gente? Hello? Está todo mundo quietinho? Não é possível. E aí? Ninguém vai falar essas histórias aí? Bom, estou pensando, né? Porque eu acho assim que é muito importante. Quem é que está falando aqui? Cadê? Ah, o chat. Cadê o chat? Como é que se viu o chat? Opa, tem um chat aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Estou sem áudio. Boa noite, já. Peço licença, vou dar. Tá, boa noite. Tá. Eu acho que não tem ninguém nesse chat. Bom, mas aí o que a gente pensa assim, gente? Eu espero que vocês não estejam inibidos. Depois de 2 homens contando as suas histórias de admiração das mulheres, eu acho que nós mulheres também temos que ter muitas histórias de admiração. Ou não, porque o que acontece? É que, de repente, muitas vezes nós nos colocamos numa posição de fragilidade porque nós aprendemos, através dos nossos antepassados, né, da avó, bisavó, etc., histórias de fragilidade, né? Você está falando isso, eu estou me lembrando da minha avó, coitadinha, que chegou da Holanda. Meu avô falava português maravilhoso, e ele morria de ciúme da avó, e aí a avó não falava quase nada de português. Quando ela estava com tonteira, ela falava que estava com torneira, e ela se relacionava muito pouco com os brasileiros por causa do ciúme dele, né? Então, assim, importante a gente também identificar essas histórias, né? Agora, eu acho assim, que é importante a gente pensar em termos de transformação de vida e num nível assim, psicológico, social, espiritual. E, então, eu acho assim, que é muito importante nós pensarmos sobre os nossos relacionamentos na família, com amigos, etc., e a nossa posição de mulher no mundo, né? Como é que eu sou mulher no mundo? Algumas de vocês eu conheço e eu sei que vocês têm algum tipo de profissão, mas eu não sei se todas aqui têm algum tipo de profissão, né? Então, assim, muito importante que também a gente pense, porque não é só uma profissão que dá o valor à mulher, mas muitas vezes a mulher não percebe que ela estar em casa tem um valor também, né? Eu me lembro quando eu trabalhava no hospital de base, que nós tínhamos um papelzinho dizendo assim: o marido saiu, ela deu um beijinho na porta, aí ela foi, preparou o lanche das meninos, levou as meninas na escola, voltou para casa, passou o aspirador na casa, limpou os banheiros, limpou a cozinha, fez o jantar, fez o almoço, pegou os filhos da escola, voltou, etc. Quando o marido chegou de noite, ele falou assim: tudo bem, amor? Ela falou: tudo. O que você fez hoje? E ela: nada, amor. Quando, na realidade, ela tinha feito um montão de coisas, né? Então, eu acho assim que é muito importante a gente valorizar, e eu acho que cada vez mais nos relacionamentos, quem está se relacionando com alguém, que os homens estão deixando de ser só homens que trabalham e não ajudam em casa, mas ainda existe muito esse relacionamento em que a mulher trabalha fora e trabalha em casa, né? E, com isso, ela, às vezes, não percebe também o valor dela e não se impõe para também exigir que essa carga tem que ser dividida, né? Quer dizer, eu acho assim que também isso vem muito da família de origem da gente. Então, é muito importante a gente pensar. Aí eu estou provocando vocês, gente, mas eu queria que cada um de vocês pensasse um pouco qual é o seu funcionamento dentro da sua família, mesmo que hoje em dia você esteja fora de casa. Qual foi o seu funcionamento dentro da sua família de origem? Qual foi o seu posicionamento com irmãos, pais, primos,
quais foram as regras, os valores que vocês aprenderam, né? Que muitas vezes esses valores, eles podem ter inibido o crescimento de vocês ou não, podem ter feito vocês irem lá para frente, mas é importante a gente se conhecer para cada vez mais nós estarmos mais fortalecidas. Hello, quem é que vai falar? Senão eu vou provocar. Está todo mundo aí? Eu posso falar. Opa! Fale, dona Cristina. Suspeita, né? Você não vai mostrar a sua cara, não? Não estou podendo. Ah, você é tão bonita. Bom, tudo bem. Mas eu acho que, em relação a essa questão de posicionamento, né, dentro da família, eu acho que eu tive sempre um papel de buscar e tentar ser a filha perfeita, né? Aí, seja por questões de até aprovação, enfim. E aí você estava falando, ao mesmo tempo que isso, né, impulsiona, porque, né, enfim, eu fui sempre impelida a realizar e ser independente e fazer acontecer. Ao mesmo tempo, isso eu acho que prejudica por uma questão de não querer errar, né, e de não admitir mesmo a própria vulnerabilidade, né? Então a gente sempre acho que tem uma coisa aí que foi falada da mulher leoa, né, da mulher, mas é isso, às vezes a gente, como mulher, também tem que se colocar num papel sempre de ser Mulher Maravilha, guerreira, e a gente acaba deixando, né, de acolher e entender suas próprias vulnerabilidades aí no processo, né? Então, é só essa reflexão aí que eu queria trazer também. Eu acho que é muito importante, porque eu trabalhei em hospital, gente. E uma coisa que a gente falava no hospital é o que a boca não fala, o corpo fala. Então, muitas vezes, nesse exemplo, obrigada, hein, Cristina, nesse exemplo que ela deu, de ser perfeita, de não acolher as vulnerabilidades, de repente, chorar num canto e realmente não deixar que os outros soubessem do que uma pessoa pode estar sofrendo, ou ela sofrendo, muitas vezes isso é comprovado, né? A psicossomática é comprovada. As pessoas deixam de reconhecer as suas dores e elas acabam, o que a gente falava no hospital, fazendo uma doença. Então, o que a boca não fala, o corpo fala. E eu acho assim que é um bom exemplo para a gente aprender que chorar, falar do que a gente está sofrendo, falar dos nossos sentimentos, que nem sempre são sentimentos de orgulho, podem ser sentimentos de fracasso e tudo, isso é muito importante, ter um ouvido, seja ele de um terapeuta, né? Eu vou puxar a brasa para o meu lado, mas eu acho que amigo ajuda muito também, né? Religião também, a Patrícia, como monja, sabe disso, né? Uma religião também, uma espiritualidade, não precisa ser religião em si, né? Mas algum aspecto espiritual é muito importante, são elementos que ajudam no empoderamento, no fortalecimento de uma pessoa. Então, eu te agradeço muito esse exemplo aí que você deu, Cristina, porque ele é muito importante, né? Porque na família de origem, muitas vezes, aí eu queria que vocês refletissem também sobre isso, muitas regras, muitos valores que a gente aprende, é o que eu falei, podem ajudar a gente, mas podem também não nos ajudar com que a gente exponha nossas ideias, né? Então, eu queria fazer agora uma parada aí para vocês refletirem um pouco, né? Como é importante isso. Quem quiser falar, eu vou beber uma água. Eu estou achando o pessoal aí muito calado. Né? E aí, o que vocês acham que faz, que contribui para o nosso fortalecimento?
Alguém quer falar? Eu falei a história da terapia, dos amigos que às vezes também ajudam a gente, né? Dão outras opiniões, dão outras ideias, né? Eu gostaria de falar. Oba! Obrigada! Vamos ver se as mulheres se animam depois desses homens aí, né? Verdade, né? Mulheres têm Vamos que abrir um caminho. aparecer. É. Fala, Paulo. Bem, eu acho que socialmente, geralmente a gente reconhece uma mulher poderosa quando ela consegue fazer frente a um papel que às vezes o homem não desempenhou. Por exemplo, no relacionamento, ela consegue manter uma família com os vínculos, ela consegue dar conta da subsistência, ela consegue criar os filhos sozinha, quando viúva, quando se separa. Então, acaba que um dos parâmetros sociais para dizer que uma mulher é poderosa passa pelo papel do homem e pelo contrapapel dela em relação ao homem. E um outro é em relação à maternidade. Então, se a mulher conseguiu criar os seus filhos, se a mulher conseguiu ter essa desenvoltura, ela é considerada como uma mulher poderosa. Se ela conseguiu vencer as adversidades relacionadas ao papel do relacionamento com o homem e relacionadas à maternidade, em geral, ela é considerada poderosa. Mas o que eu queria trazer de reflexão é que, na verdade, existe também uma mulher, a despeito dessas duas funções sociais e a despeito do fato, inclusive, dela ter escolhido, optado por ser mãe, optado por ter tido um marido. Mas eu acho que existe uma dimensão que talvez seja interessante que a gente pense sobre que, em medida, uma mulher pode ser considerada poderosa se ela reconhece os seus sonhos, se ela reconhece os seus desejos, se ela tem projetos e coloca esses projetos em prática, quantas vezes ela se coloca à frente, né, em relação a um dilema, né, um dilema que ela vive no dia a dia, quantas vezes ela se coloca atrás, ou seja, em que medida os interesses, em que medida os afetos, em que medida as questões que a constituem enquanto pessoa, ela é capaz de reconhecer e colocar e se colocar no mundo a partir dessa dimensão também, que é uma dimensão pessoal importante, sabe? Então, eu tenho exemplos de minha mãe, por exemplo, minha avó. Como eu disse, eu sou de uma família nordestina, e as mulheres ocupam esse espaço social de alavancar a vida, com os filhos também, e sem os filhos, e de prover. São mulheres extremamente fortes e poderosas. Mas existe uma dimensão que é pessoal, que muitas delas desconheceram. Por exemplo, a minha avó, ela disse que se ela pudesse ter escolhido algo para ser na vida, ela queria ter sido cantora. E pensa, se alguma vez ela já cantou, se não dentro de casa, nunca, né? Então, veja, para depois uma pessoa que vive, depois aos 85 anos, e diz que se ela pudesse ter escolhido uma vida, ela queria ter sido cantora, veja o quanto da dimensão pessoal que ela teve que manter encoberta, que ela teve que manter desconhecida, né? Um pouco isso. Não, eu acho assim, importante a gente continuar nessa reflexão em termos... Você está falando dos elementos que contribuem, eu queria te escutar mais em termos dos elementos que contribuem para uma mulher ser forte, com, sem marido, o que importa, e outros elementos, por exemplo, culturais, como a tua avó, que fizeram, que, de certa forma, achataram os desejos dela, né? E eu acho que aí a parte cultural entra muito, né, Paula? Que entra e acaba sendo determinante. E acaba, às vezes, tomando um espaço que não deixa que outras virtudes, outros talentos, outros desejos, outras vontades da pessoa, né, para além do fato de ser mãe, de esposa, se manifeste, né? E quem se coloca no lugar de tentar manifestar-se
nesse sentido, às vezes não é bem vista. Isso, inclusive, hoje, 2023, né? Não é bem vista. Ai, fulano é feminista, ai, fulano é mal amada, ai, fulano é... Enfim, essa questão da mulher se ver, se perceber e dizer eu quero, eu vou, isso ainda não é bem colocado socialmente, assim, né? Ainda não tem um espaço de legitimidade. Você Né? diz mesmo numa cidade como Brasília, não precisa estar lá no Nordeste, não, né? Não precisa, não precisa, não precisa. Olha, você trabalha na universidade, né? Você nota essas coisas também? A Paula é professora universitária. Eu noto, eu noto. E eu noto também, assim, o quanto a juventude hoje, as meninas, as mulheres, que fazem um caminho de tentar se conhecer, de tentar saber do que gosta, do que quer, de tentar se colocar com sinceridade, mas com muita altivez, às vezes elas também não são reconhecidas. Mas é claro, elas estão num momento social de muito mais abertura, se comparado à minha avó, se comparado até a mim, né? Se comparado até a mim. Mas vejo que ainda há um conservadorismo, ainda há uma perspectiva de dominação do masculino, ainda há um lugar que tenta colocar as mulheres como numa posição de subalternidade, sabe? Mesmo entre essas jovens, né? Agora, é claro, elas têm outro caminho, elas têm reverência, elas têm outros talentos, né, que a gente não teve. Mas eu penso que isso ainda é um desafio muito grande. Inclusive, é interessante quando a gente pensa que muitas mulheres, eu não sei, eu acho que hoje em dia é mais do que na minha época, mas não sei, mas você pode dizer, porque você é mais jovem, como essa questão estética influi no alto valor das mulheres, das meninas atualmente, entende? Eu não sei se na minha época, não sei não, eu sei. Eu acho que na minha época não havia de adolescente, o mais jovem, assim, não havia tanto essa demanda, sabe, de que você tem que ter 40 quilos, sabe? E vestir tais roupas e não sei o quê. Você percebe isso, Paula? Que a valorização, muitas vezes, o empoderamento vem pelo corpo e não pela cabeça? Eu acho que o corpo, ele ocupa um lugar de muita centralidade na mulher, né? No ser mulher. E os padrões, eles caminham juntos, né? Mas eu nunca pensei assim sobre isso com calma, mas eu vejo os dois movimentos assim na universidade. Eu vejo meninas que estão construindo uma relação com o corpo muito livre e eu vejo algumas ainda presas aos padrões. Sim. Mas eu não sei dizer qual que é mais forte, porque eu nunca parei, mas eu acho que tem muita liberdade. Por exemplo, hoje a universidade ela está muito mais colorida, ela está muito mais diversa, ela tem branco, tem negro, tem pardo, tem indígena, tem meninas de barriga de fora do padrão, assim, gordinhas, enfim, sem sutiã, tem muito mais diversidade, eu acho, sabe? Né? Acho que elas estão lidando com o corpo de uma forma que é um pouco mais, assim, um pouco mais livre. Né? Eu percebo isso, sim. Não sei o que o pessoal pensa disso. Alguém mas quer eu falar percebo sobre que isso? tem algumas experiências assim. Oi, Paulo. Fala, Paulo. Quer falar? Olha, agora eu vou comentar que agora eu tô num dilema grande. Não estou vendo tua cara, eu estou vendo tua testa só. Eu sei que você é um ser pensante, mas agora eu estou vendo o teto do restaurante. Agora sim. Eu estou mais ou menos como aquela tia que vai falar no telefone, na câmera, e põe no ouvido. Oi? Porque eu não estava escutando vocês. Sobre mulheres. Mas assim, eu vejo com... Não vou te dizer com preocupação, mas eu que tenho filho adolescente, e a forma que eles encaram as meninas é diferente. Ninguém quer namorar. Isso eu estou dizendo essa geração até 30, né? Ninguém quer namorar.
Não é que a gente namorava para transar, não, só ia transar se namorasse, mas eles não querem ter ligação afetiva. Eu acho que vai um pouco além. Mas eles não acham, a gente tinha aquele, como é que eu vou te dizer, aquela ideia que a menina livre era para transar e a menina recatada era para namorar. Ainda na E tua eu não sei que hoje eu acho que eles não têm nem aquela ideia, porque a menina recatada eles vão achar que ela é boba. Nossa, por que ela é boba? Por que ela não quer dormir aqui ou eu dormir lá? Enfim. Mas eu acho que perdeu-se um pouco esse encanto, né? Aquele encanto da paixão, daquele amor romântico. Eu lembro que eu tinha uns 15 ou 16 anos, eu assisti o Anos Dourados, que o menino era louco para transar com a menina e ficava o tempo inteiro beliscando o azulejo, sonhando com ela e tal. E não sabe, era um sonho ele conseguir chegar e dar aquele beijo, ficarem os dois a sós. Eu acho que esse encanto não tem mais os meninos, essa descoberta. Eu acho que eles perderam isso. E é uma pena, porque é muito bom. Não, e o problema É que a visão do cara de 50, olhando a situação, eu não acho que eles estão se envolvendo. Eu acho que nenhum adolescente quer se envolver. Nem os meninos, nem as meninas. Eu fico pensando assim, em termos realmente dos adolescentes que, às vezes, não são tão atirados, tá? Digamos a palavra. E aí eles se escondem numa bolha dentro da família. Eu tenho visto muito adolescente em família, que a família me procura por uma questão de que esses adolescentes não estão crescendo, têm medo. É claro que o mercado de trabalho está ruim, mas eles acabam ficando muito mais com papai e mamãe do que saindo. Alguns, né? Bom, os que vêm ao consultório por isso, mas por uma questão mesmo de muitas vezes se desiludirem. E há adolescentes que querem namorar, até os meninos, sabe? Mas até não porque é tem mais como. cômodo. Eu acho que o sonho de consumo dos pais é ter os filhos perto. Sim. E de certa forma, controlar, né? O que ele está vendo, o que ele está... Ou, de repente, viver aquela emoção de novo através do filho, né? Reviver, se sentir mais jovem com aquela situação. E os filhos acho que estão se aproveitando disso. Porque todo adolescente é inseguro. Todo adolescente, né? É da vida. Isso é da vida. Mas eu acho que eles olham e falam assim, poxa, mas está cômodo aqui. E vão Mas, às continuar. vezes, existe E as dificuldade. adolescências estão durando até 30. Mas, às vezes, existe uma dificuldade genuína. Levantaram a mão aqui do meu lado. Espera um pouquinho. Fala. Um adolescente de 30 levantou a mão aqui. Espera aí. Opa, vamos ver. Quem é? Vocês querem saber o que eu procuro? Por exemplo, dando um exemplo do que eu procuro numa mulher. Eu tenho 34 anos, então solteiro. Opa, olha aí, gente. Depois eu dou o telefone dele. Assim, não, mas o que a gente procura, né? Acho que a minha geração, ainda a gente tem alguns valores que as gerações mais novas acabaram perdendo, né? Então eu procuro, assim, primeiro, uma companheira que aceite principalmente os meus defeitos, que ela seja independente, que ela seja inteligente, forte e que consiga andar por si só. Porque é horrível você ter um apêndice do seu lado, você entendeu? Eu acho que tanto isso para um homem ter uma mulher assim, tanto uma mulher extremamente independente que tenha um peso morto ao lado dela, né? Acho que um relacionamento tem que ser uma relação principalmente de o ganha-ganha, os dois lados ganharem com o relacionamento. Então, é isso que eu procuro numa mulher. Ótimo, ótimo. Vou botar amanhã dos jornais. Mas isso é verdade. Não, é porque eu acho isso que você está falando é muito importante para estimular as mulheres a saberem que elas não vão se masculinizar porque elas têm poder, elas não vão ser masculinas porque elas estudam, porque elas trabalham, porque elas têm opinião própria.
porque em algumas culturas ainda existe o fechecler nas mulheres, dependendo da família, sabe? E eu vejo assim no consultório que tem muito a questão da ansiedade, da angústia que existe nos adolescentes, de como é que eu vou enfrentar esse mundo, como é que eu vou me deparar com outras meninas, ou como é que eu vou... Outro dia eu peguei um adolescente que ele dizia que ele achava melhor, que ele achava que ele era gay porque era mais fácil ele beijar um menino, sabe? Formar um grupinho assim, aí depois ele acabou descobrindo a mulher. Mas eu acho que essa angústia, essa ansiedade dos adolescentes é muito forte. Agora, nós todos adultos, em muitos momentos, temos uma questão de ansiedade, de angústia e tudo. Aí, o que eu quero fazer com vocês? Vamos ver se a gente faz um exercício um exercício de ansiedade é o seguinte: todo mundo fecha os olhos, eu fecho os olhos também, tá? E um dos exercícios para a ansiedade é você fechar os olhos e você contar até quanto a tua inspiração vai. Eu tenho uma inspiração péssima, então eu conto assim, até 5 eu já não aguento. Mas cada um vai fazer isso agora. Vai fechar os olhos e contar até quanto vocês conseguem inspirar. Quando vocês conseguem inspirar o máximo, vocês vão parar de respirar e vão contar. Por exemplo, se eu inspiro até 5, eu paro de respirar e conto até 5. Aí depois eu ponho para fora até 5. Paro de respirar contando até 5, inspiro até 5, paro de respirar e faz assim como esse quadrado, vocês entenderam? Todo mundo entendeu como é que faz? Então, vamos começar só para entender o quanto é importante, muitas vezes, a gente parar. Bom, essa angústia aí não vai me tomar, essa ansiedade não vai tomar conta de mim, tá? Vamos fazer e depois vocês falam? Aí eu vou cobrar de todo mundo aqui. Olha, vamos começar. 1, 2, 3 e já. Respirem. Contem até quanto vocês conseguem. Aí parem e contem o mesmo número de vezes que vocês conseguiram. Depois, botem para fora o mesmo número de vezes. Aí, contem. Parados, aí inspira. Quando vocês inspirarem, contem o mesmo número de vezes. Parem de respirar. Botem para fora. E parem de respirar. Inspirem. Mesmo número de vezes. Parem. Depois, coloquem para fora o mesmo número de vezes e podem abrir os olhos. É só um exemplo, para vocês entenderem o quanto é importante, muitas vezes, para a gente não agir no impulso, para a gente não ser dominado por uma angústia muito grande. Esse exercício é muito importante. Alguém quer falar? Hello? Marilene está aí? Sei quem mais que está aí. Joilma está fechado, vamos ver alguém que esteja aberto aí. Não sei quem mais. Alguém quer falar, gente, dessa experiência? Sim, a Patrícia vai falar. A Patrícia vai falar. Tá? Tudo bem, Patrícia? Conta aí. Oi, querida, tudo bem? Tudo bem. Eu falei agora para a mamãe que eu tenho muita facilidade com esse exercício de respiração, porque eu faço yoga há muitos anos. Então, ontem à noite, eu não sei se foi ontem que a mamãe acordou, não estava conseguindo dormir. E aí eu falei para ela, falei, mãe, faz assim, nós vamos inspirar, segurar e soltar.
E aí, quando você vai fazendo assim várias vezes, você acaba se acalmando e dorme. Exato. E É conseguiu, muito bom. Super, não foi, mãe? tá vendo? Sim. Então, isso é importantíssimo. Agora, um outro exemplo que eu consegui, assim, que eu li uma vez, que da ansiedade, é você fazer uma coisa que você não aguenta muito tempo, mas você bota vários gelos numa cumbuca grande e taca a cara lá e fica até quando puder. Aí volta. Aí fica até quando puder. Um artista das antigas, chamado Paul Newman, que era lindo de morrer, ele fazia isso para das rugas. Mas esse exercício de enfiar a cara no gelo também parece que faz algum efeito né, na respiração, na corrente sanguínea, que a pessoa não fica tão angustiada. Aprenderam mais uma, né? Uma das coisas assim que eu acho muito importante no nosso fortalecimento é a gente não ficar tanto assim, eu fiz essa besteira, e agora o que eu faço? Eu errei, o que eu faço? Não sei o quê. Então, nesse circuito, a gente vai aprender, digamos, exercícios de desculpabilização e também exercícios de perdão, porque senão a pessoa fica escrava do perdão. E o perdão bom, eu acredito num ser supremo, universo, Deus, o que for. E eu acho o seguinte, que não é meu papel perdoar. O papel depois que a gente vai embora desse mundo, o que for, é um ser superior. Mas, quando a gente fica preso, a gente tem que aprender, e tem uns exercícios que eu vou ensinar nesse circuito, que é o seguinte, a gente aprender a perdoar, porque aí isso é uma coisa gestal também, que muitas vezes a pessoa que não aprende a perdoar, ela pode ficar muito doente, muito doente. Aí eu me lembro, eu acho que todos vocês conhecem, espero que alguns não, mas a história do Nelson Mandela. Alguém conhece a história do Nelson Mandela? Ninguém fala, eu vou falar. O Nelson Mandela, ele, depois que foi liberto, ele estava num restaurante com vários guarda-costas e ele viu uma pessoa, um homem, do outro lado, na outra mesa, comendo. Aí ele virou para um dos guarda-costas e falou assim, olha, chama aquele moço ali para ele vir para cá, para sentar do meu lado. Aí o sujeito foi e veio da outra mesa, mas veio tremendo, assim, todo cabisbaixo, e sentou do lado do Nelson Mandela e começou a comer. Tremendo, tremendo, tremendo. Aí acabou de comer, foi embora. Aí um dos guarda-costas falou assim, ô presidente, né? Ele já era presidente até, ô presidente, olha só esse moço que sentou aqui ao lado seu, ele estava tremendo, comeu rapidamente com as mãos trêmulas e foi embora correndo, coitado. Ele deve ter uma doença seríssima. E aí o Nelson Mandela falou assim, nada disso. Ele era meu guarda na prisão, cuspia em mim, jogava água fria, não me dava comida, me chutava, me batia, e ele achou que eu ia fazer o mesmo com ele agora que eu era presidente, que eu sou presidente, que ele ia sentar do meu lado e mandar prender. E eu não farei isso jamais, porque se eu fizesse isso, eu ia carregar a prisão comigo. Vocês conheciam essa história, gente? É bem conhecida, né? Não sei se eu estou meio repetitiva. Eita ferro que essa gente está, né? Então, assim, uma das coisas, né, que eu acho que também empodera a gente é a gente se livrar dessas sensações, desses sentimentos negativos, né, como se culpabilizar, como não perdoar o outro. E há também uma coisa que já foi assim, muito divulgada, é que a gratidão nos fortalece. Então, cada vez que a gente, por exemplo, acorda, eu aprendi isso, eu acordava,
Alguns dias eu posso, outros dias eu estou na correria, mas eu acordava e falava assim: obrigada, meu cérebro, que você está me ajudando a pensar, a ajudar outras pessoas. Obrigada, meus olhos, que eu posso ver só coisas lindas no mundo. Obrigada, meus ouvidos, pelos sons, pela música que eu escuto. Obrigada, meu nariz, que me ajuda a respirar. Obrigada, minha boca, que me ajuda a me expressar. E aí vai, pelo corpo inteiro. Obrigada, meus braços, obrigada, minhas pernas, etc. Todos os dias eu fazia isso. E me fazia um bem danado, porque o que fosse que acontecesse naquele dia, eu já estava grata por estar viva e etc. E aí eu acho que, junto disso, vocês conhecem o pote da gratidão, né? Que é um pote assim muito bom, da gente todo dia de noite escreve: hoje me aconteceu isso e isso. Né? Hoje eu encontrei com um amigo querido, hoje eu comi uma comida gostosa, hoje eu assisti a Marília. Mas todo dia. Aí um dia que você está cansado, triste, etc., você vai lá e abre o pote, e vai abrindo, e vai lendo, e você fica feliz. Você traz a felicidade para o momento triste. Né? Uma das preocupações também que a gente... Olá, Heloísa, tudo bem com você? Que bom que você veio. Mas uma das preocupações que a gente tem também em termos de fortalecimento, né, é a questão da inserção social das pessoas. Na pandemia, todo mundo se isolou muito, foi algo assim que realmente tornou muitas pessoas deprimidas, e que depois que acabou a pandemia, que não acabou totalmente, né, mas que acabou, entre aspas, muitas das pessoas não sabiam bem como se comportar. E eu tenho uns amigos que ficaram, eles são mais velhos, e eles ficaram 3 anos trancados dentro de casa. Claro que tem televisão e outras coisas, mas e uma casa ainda podiam pegar sol e tudo, com muito medo. E só agora, depois da 5ª dose, é que eles se atreveram a chamar pessoas dentro de casa, a ir uma vez ou outra ainda na casa dos outros. Então, eu não sei o que vocês fizeram aí para não enlouquecer, né? Mas a inserção social é muito importante. Outro dia eu estava escutando uma amiga dizer que ela não tinha tanto medo da pandemia, então ela fazia o quê? Ela saía na rua, tocava a campainha de algum amigo que a janela dava para fora, eles apareciam na janela, ela ficava: oh, como é que vai? O que é que você me conta? Etc. E esses amigos não se sentiam tão isolados. Mas muitas pessoas ficaram realmente muito deprimidas durante a pandemia, porque não tinha outra opção. O trabalho foi doméstico, né? Quer dizer, online e tudo, e realmente foi muito duro para muitas pessoas, além de todo o prejuízo econômico, etc. Né? Mas, quando a gente pensa em inserção social, né? Digamos agora, o que eu faço? Eu, por exemplo, Marília, eu viajei para fora, voltei, e eu me lembro que uma das vezes que eu voltei de um período mais longo, eu fiquei assim meio perdida, tinha alguns amigos e etc. Aí o que eu comecei a fazer? Bom, eu não estudei o primário aqui em Brasília, mas eu vou começar a fazer uma relação dos meus colegas de faculdade. Depois eu fiz uma relação das pessoas que eu tinha conhecido em alguns grupos. Aí eu tinha ido para uma igreja, eu fiz uma relação com os telefones das pessoas. E isso tudo me ajudou a me reinserir dentro de um círculo de amizades para eu não ficar totalmente isolada. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção para não ficar realmente muito isolada, que tem pessoas que ficam isoladas e a gente sabe, tem estudos científicos, inclusive há pouco tempo, eu não sei quando, foi publicado nos Estados Unidos a importância dos amigos, né? Que os amigos são um elemento importante para a saúde física e mental
né, das pessoas. Gente, vocês podem colaborar, por favor, viu? Senão eu fico aqui falando. Não sei se está todo mundo dormindo ou se está realmente inibido, né? Agora, tem outra questão que eu acho muito importante para o fortalecimento de uma pessoa, é ela se olhar, se perceber os outros, mas ter assim um sentimento de compaixão com os seus erros, de perdão, como eu falei, do auto-perdão, e um controle também sobre a sua vida, né? Um planejar da sua vida, e também uma positividade com relação à vida. O Paulo falou aí da mãe, né, da Sônia, o quanto ela às vezes mentia, dava uma de realmente, a vida é cor-de-rosa, está lá as nuvens, mas a vida é cor-de-rosa para poder continuar vivendo, né? E, assim, quanto mais relacionamentos saudáveis, cada vez mais vamos cortar. Eu prefiro cortar tudo que tem relacionamento tóxico, que não falam coisas assim, que me interessam realmente e que me nutrem. Então, quanto mais os relacionamentos saudáveis a gente participa, mais eu consigo me empoderar, eu consigo realmente sair dessa posição que não é uma boa posição, né? Que é uma posição de vulnerabilidade. E aí, gente, tem uma coisa que eu acho muito importante, porque quando eu trabalhei no hospital e trabalhei com as pacientes de fibromialgia, muitas delas tinham sofrido, eram a maioria mulheres, mas tinham homens também, tinham sofrido muito traumas na infância. E o que acontecia? Elas acabavam formando uma família e se deixavam revitimizar pelos filhos. Então, fibromialgia, acho que quase todo mundo conhece, é uma doença que dá muitas dores no corpo, etc. E essas pacientes, muitas vezes, chegavam cheias de dores nos grupos, e a gente perguntava, por que você está com dor, etc. E elas falavam, porque eu ontem tive que lavar 3 calças jeans do meu filho. Aí eu perguntava, à mão. Eu perguntava, e quantos anos você tem os filhos? Não, meus filhos têm 30 anos, 20 e tantos. Aí, realmente, quer dizer, elas se revitimizavam na relação com os filhos. E, muitas vezes, a pessoa também ela se coloca num lugar de vítima, né? Ela não tem uma coisa que na teoria sistêmica, que é a teoria da família, do casal, etc., a mais importante, ou por onde começou a terapia familiar, que a gente tem que ver também a nossa participação ao ser vítima. Então, há pessoas que elas não saem dessa posição de vítima e elas contribuem para essa posição de vítima. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, fulano fez isso comigo, mas, na realidade, o fulano não fez isso com ela. Foi ela, e às vezes eu falo, olha, o fulano, você deixou que a pessoa fizesse isso com você, né? Nessa situação, assim, de vida, de realmente a gente sair dessa posição de vítima, essa posição de vulnerabilidade, o nosso circuito, nós vamos ensinar muitos rituais de empoderamento, muitos exercícios de comunicação, porque a comunicação é algo que está cada vez pior nos relacionamentos, né? E também sobre o controle do tempo, o controle financeiro e tudo isso. Então, eu queria saber, nós já estamos no final, e eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa, se já está todo mundo dormindo. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse encontro, esse circuito de mulheres fortalecidas durante 10 encontros
10 sexta-feiras e... Sexta-feira não, gente, desculpa. 10 segundas-feiras, às 8 horas, idealmente mais ou menos a 2h30, onde a gente vai aprofundar muito desses assuntos que nós falamos hoje, e nós vamos deixar o link para o circuito nesse próprio grupo que nós fizemos agora. Então, alguém se despediu aí, porque a bateria acabou, e então eu queria muito agradecer a vocês por todo esse bate-papo, por quem escutou, mas, de certa forma, estava participando. Paula, quer falar alguma coisa, Paula? Não? Só dar tchau, boa noite, e sonhar com isso tudo, né? Boa noite, pessoal. Foi muito bom estar com vocês.